Vamos até ouvir uma das categorias, inclusive, que tá brava com essa história toda, que é a categoria da Receita Federal. A gente está em contato com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Ele é auditor fiscal, o Kleber Cabral, conosco ao vivo. Ele já aparece por aqui. Olá, Kleber. Em primeiro lugar, muito obrigada por atender o convite do UOL. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa UOL News. Queria saber como é que essa notícia chega, né, a realmente o reajuste para os policiais, os auditores fora desse reajuste, há quanto tempo vocês estão sem reajuste e pode ter alguma reação por parte dos auditores fiscais? Olá, Fabiola. Olá, Carla. Olá, Josias. Prazer estar aqui no canal UOL. Fabiola, a situação transcende um pouco essa questão do reajuste, né? Esse momento do orçamento, ele é importante para que a população toda, a imprensa, acompanhe que você tem, de um lado da balança, uma série de órgãos, né, os três poderes, repasse para estados e municípios, toda a destinação de recursos públicos para a área social, saúde, tudo que nós estamos assistindo, e do outro lado você tem as receitas, onde você tem um único órgão, que é a Receita Federal, responsável pela arrecadação, pela fiscalização, também pela aduana, pela Previdência Social. Então, você tem um órgão que, através da sua atuação, né, a gente sabe que a arrecadação no Brasil ela não é espontânea, no sentido que as pessoas gostam de pagar imposto, existe uma arrecadação induzida pela presença fiscal, pela atuação da Receita Federal, pelos sistemas de controle que existem. Então, você tem, de um lado, um órgão, né, que arrecada e centenas de outros órgãos que são despesas, né? E aí isso salta aos olhos, né, o tamanho de desprestígio que a Receita Federal, que a administração tributária do nosso país tem tido do governo federal e do próprio Congresso. Então, nesse momento em que a gente assistiu um determinado segmento da segurança pública, né, ter um apreço muito especial, né, por parte do ministro da Justiça, que é natural, por parte do presidente da República, por parte do Congresso, você tem o órgão que arrecada sofrendo cortes orçamentários necessários para o próprio funcionamento do órgão. Quer dizer, esses cortes na receita que foram feitos para propiciar esse reajuste para as carreiras policiais. Então, isso causou uma indignação muito grande dentro do órgão, isso foi realmente um fogo no palheiro, né? Já existia um sentimento de desprestígio acumulado de muito tempo, mas agora isso chegou e causou uma indignação enorme. Está havendo, desde ontem, entrega de cargos em todo o país. Então, nós temos os delegados, que são chefes de unidade, cerca de 100 no país, 90% já entregaram seus cargos. Então, há uma grande revolta com esse quadro de desprestígio da administração tributária frente a outros órgãos. 90%, o senhor falou? 90%? Qual é o número disso exatamente, Kleber? 90% entregaram os cargos? São quantos no total? E de quais estados? Isso Tem mesmo, algum Fabio. estado em especial? Olha, até isso nós estamos recebendo aí ao longo do dia de ontem ou agora de manhã. Nós vamos ter uma assembleia amanhã com apontamento de paralisação total, né, das nossas atividades e operação padrão na área aduaneira, né? Não sobrou alternativa senão demonstrar com muita força e com muita contundência, né, o grau de indignação que isso tem causado para o nosso órgão. É uma situação de sobrevivência do órgão, foi cortado metade dos recursos, né, e mais de 600 milhões só a área de tecnologia de informação. A Receita Federal depende muito dessa área de tecnologia, dos sistemas. Então, isso vai afetar profundamente o órgão que arrecada. Quer dizer, qual é o sentido de se aprovar um orçamento que tem uma previsão de arrecadação e você, ao mesmo tempo, vai lá e mutila o órgão responsável por essa arrecadação? Então, nós temos no nosso país 10 regiões fiscais, a Receita é organizada em 10 regiões fiscais, né? 8 delas, a totalidade dos delegados, que são chefes de unidade, entregaram os cargos. Em 2 delas, ainda está meio a meio, mas no total, cerca de 90 delegados. E aí você tem os seus adjuntos, você tem chefes de divisão, chefes de seções, já são mais de 300, na nossa contagem aqui, 324 cargos entregues no país até hoje. Isso vai subir, nós vamos ter uma assembleia amanhã e vamos aprofundar essa reação. Acha que essa entrega de cargos chegará ao nível das superintendências estaduais, Kleber? Josias, até esse momento não chegou. Tá? Teve uma reunião ontem dos superintendentes, por volta de umas 15 horas, depois se reuniram com o secretário. Então, é comum que a administração mais alta cúpula, digamos assim, ela tente, de alguma forma,
se manter ainda viva ali, né, até para ela dar publicidade a essas exonerações. As exonerações, elas não são cartas de intenção, elas estão sendo formais no processo, né, para que sejam encaminhadas ao Diário Oficial, ou seja, é realmente uma reação de causa administrativa, de deixar a administração tributária acéfala, para ver se o governo e o Congresso acordam, né, para o grau de descompromisso que tiveram conosco em todo esse processo.